Yes. Passando aqui para dividir mais uma mensagem da parte de Deus, hoje eu gostaria de falar sobre os 7 reinos e as 7 cabeças da besta do Apocalipse 13. O vídeo, irmão, a intenção era falar somente da besta do Apocalipse capítulo 13, mas não tem como a gente estudar sobre a besta de Apocalipse 13 sem nós fazermos um paralelo com o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento. Então nós vamos fazer a primeira menção aqui no slide sobre a besta, que, como eu disse no princípio, eu gostaria de fazer um vídeo somente sobre as 7 cabeças que a besta ela especifica, demonstra e qual o significado. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aqui, tem uma besta, né, com 7 cabeças, né, uma maior, nós vamos explicar no decorrer do slide. E eu vou usar como texto base o Apocalipse 13, né, capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus, né, que a besta se levantou do mar, né, e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres ela tinha 10 diademas. Então, irmão, perceba que na cor laranja nós temos o primeiro reino, né? Então, a primeira cabeça, ela simboliza o Egito, o reino do Egito, né? Que o povo de Israel ficou em torno de 300 a 400 anos preso, cativo lá no Egito. Então, o primeiro império e a primeira cabeça simboliza o Egito. A segunda cabeça simboliza a Síria, né? E a Síria, pelo que nós temos estudado, será aquela que o próprio capítulo 13 de Apocalipse fala que recebeu uma chaga mortal, ou recebeu uma espadada da parte de Deus, e ela morreu, mas ela vai ressuscitar, né? Porque os descendentes de Ismael, eles vêm da Assíria. Mas nós vamos estudar um pouco mais no decorrer ali na frente. A intenção é só mostrar quais são os impérios que simbolizam as 7 cabeças. Então, o segundo seria a Síria, e o terceiro seria a Babilônia, foi a Babilônia, que era comandada pelo rei Nabucodonosor. Então, em cor verde está a Síria, e em cor vermelha, do ano 607 a 539 a.C., foi a Babilônia, que o seu rei era Nabucodonosor. E depois da Babilônia, nós vamos ver os medos e os persas, né? Os medos e persas, que na estátua, né, de Nabucodonosor, do sonho que ele teve, a cabeça de ouro simboliza a Babilônia. Os medos e persas, que reinaram de 539 a 331 a.C., eles simbolizam o peitoral de prata e os braços de prata, né? E o quarto reino, ele seria e era a Grécia, né? A Grécia, que simbolizada ali pelo leopardo, né? Ela durou de 331 a 168 antes de Cristo. E o sexto reino, ele é simbolizado por Roma. A sexta cabeça simboliza Roma, de 168 a 476, que na estátua de Nabucodonosor ela tem a cor, tem um metal de ferro. E a sétima cabeça, por último, que é a que ainda iria surgir no tempo de João, né, que hoje ela já pode ser vista pela metade, que nós entendemos que é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e desta ONU vai surgir 10 reis. Hoje nós temos 5 componentes que nós vamos estudar em outro vídeo, que já fazem parte, né, deste último reinado e que servirão ao chifre pequeno. O chifre pequeno que fala em Daniel no capítulo 7, no capítulo 8, que na verdade não é Antíoco Epifânio, na verdade é o próprio anticristo, que é a besta que vai comandar a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né? Então nós vamos ver mais à frente. Nós sabemos que quando fala de mar, a besta que sobe do mar está falando de nações, está falando de povos, está falando, né, de línguas. Então essa besta, simbolizada com 7 cabeças,
São os 7 primeiros reinos que se levantaram contra Deus. Depois, na estátua que nós vamos ver de Nabucodonosor, nós vamos perceber que não conta e não mostra, não demonstra os 2 primeiros reinos, que é o